Caros amigos, caros irmãos da Ideal Espírita, amigos e simpatizantes do canal da Associação Chico Xavier de Passo Fundo. Nos colocamos mais uma vez em reunião, buscando o entendimento de um tema sob a ótica espírita. Hoje trazemos o tema É Preciso Saber Viver. E vamos pedir a proteção, o amparo dos amigos espirituais mais elevados, trabalhadores de Jesus, para que possamos, nestes breves momentos que aqui estamos, estarmos aptos, estarmos abertos, estarmos dispostos ao entendimento do tema e à reflexão de onde esse tema entra nas nossas existências. O que precisamos fazer, o que precisamos deixar de fazer para nos colocarmos de acordo com o nosso pensamento a trabalho de Jesus. Agradecemos aos amigos espirituais pela proteção, pelo amparo e pelas boas intuições que todos nós sempre recebemos. Trago, como disse há pouco, para nós refletirmos o tema É Preciso Saber Viver. E começamos, quem já me viu alguma vez, sabe que eu tenho por norma começar com perguntas, que buscaremos responder no transcorrer dos minutos. Começamos perguntando: quem quase vive, está vivo? Quem quase morre, está morto? O que é viver? O que é morrer? Como viver nos dias atuais? O que nos disse, o que nos exemplificou Jesus? Vamos buscar discorrer sobre essas questões. E respondendo à primeira pergunta, quem quase vive está vivo? Nós vamos ver que quem quase vive já morreu. Como assim, Ciro, já morreu? Ele quase vive? Sim, ele já morreu. Por quê? Porque ele já não tem mais ânimo para viver. Porque ele vive, na maioria das vezes, apenas um passado, que é muitas vezes um passado irreal. Um passado que ele imagina que ele teve. Por quê? Porque os medos, as mágoas, os rancores normalmente o atormentam. Então, ele já não consegue mais ter um ânimo, uma força vital para continuar a sua caminhada. Em outras vezes, são fanfarrões, desocupados e irresponsáveis. São pessoas que também vivem de um passado que na maioria das vezes não teve. São sempre vidas fracas, vidas frágeis, falta de base familiar, falta de Deus e de Jesus em suas vidas. E quem quase morreu, está vivo ou está morto? Quem quase morreu continua vivo. Por quê, Ciro? Porque aquele que quase morreu, em geral, luta contra a morte. Vemos inúmeros exemplos de pessoas que passaram por situações bem perigosas, por situações extremamente difíceis, lidando com doenças, passando por acidentes gravíssimos, em que passam muito tempo em leitos hospitalares, em CTIs, UTIs, lutando bravamente para continuar vivos. Quem quase morreu, normalmente está com planos para um futuro, coisas que o primeiro, aquele que quase vive, já não tem mais. Então, são pessoas que buscam continuar vivendo, aquele que quase morreu. Por quê? Porque ele tem fé. Fé em Deus e em seus desígnios. Ele tem fé também em si. Tem fé de que ele pode continuar vivendo e que ele vai continuar vivendo. Mas perguntei lá no início também o que é viver. Viver
Nós temos muitos itens que nós podemos viver. Viver é ter metas definidas, mas metas reais. Ter metas que possamos cumprir. Não é ter a meta de uma pessoa com pouco poder aquisitivo, no meu caso, ter a meta de ter um iate de 5 milhões. Isso não é uma meta real. Meta real são aquelas que podemos cumprir, que podemos, trabalhando com afinco, com organização, buscando ter uma vida regrada e definida, possamos cumprir. Mas para isso, precisamos ter ânimo. Viver é nós acordarmos todos os dias e buscarmos ter bom ânimo. Não é aquela do me acordar, olhar para fora e dizer, mas já está chovendo de novo. Ou então, poxa, que sol de rachar, que calorão de louco. Ou então, nossa, tem que trabalhar de novo. Ou aquele já aposentado, já idoso, nossa, mais um dia para eu passar. Isso não é viver, é buscar ter ânimo. Poxa, obrigado, meu Deus, por mais um dia que eu acordei aqui na terra. Obrigado por me permitir eu aqui estar. É ter ânimo, é buscar ser educado. Viver é buscar ser educado, gentil, ser feliz. Ser educado e ser gentil não é ser submisso a tudo e a todos, mas é saber responder às questões. E a felicidade, não podemos esperar que ninguém faça a nossa felicidade. Nós precisamos ser felizes. Nós não podemos, eu sou casado, eu não posso esperar que a minha esposa me faça feliz. Eu tenho que dar motivos para a minha esposa me ver feliz, me fazer feliz. Assim como eu preciso buscar ver os motivos que ela me dá para eu fazê-la feliz. A felicidade não está em termos posses ou em não termos nada. A felicidade está em nossa mente e nos nossos corações. Viver é procurar aprender todos os dias. Mas eu já estou com 70, com 80 anos, já tenho 60 anos. O que eu posso aprender ainda? Enquanto estamos encarnados, temos condições de aprender todos os dias alguma coisa. Mas para isso, nós precisamos buscar bons livros, boas informações, conviver com pessoas que nos tragam coisas de crescimento e não apenas futilidades, baboseiras, como dizemos normalmente. E mente desocupada é oficina de pensamento ruim. Então, quando buscamos colocar em nossas mentes o crescimento, o conhecimento para o bem, porque para o mal também existe o conhecimento, mas buscamos botar o crescimento para o bem, nós estamos vivendo, estamos sendo verdadeiros filhos de Deus. Viver é procurar ser útil na vida. E todos, indistintamente todos nós, temos a capacidade de ser úteis de uma, de outra ou de múltiplas formas. Viver é fazer esforço para domarmos as imperfeições que todos nós ainda temos. Viver é nós procurarmos ser probos, ou seja, ser íntegros, honrados, honestos, confiáveis, conscienciosos e corretos. Diz o dito popular que quem não é honesto em 1 centavo, não é honesto em nada. Precisamos ser honestos nas mínimas coisas. Honestos, honrados, conscienciosos, íntegros, corretos. Isto também faz parte do viver. Viver também é nós termos serenidade e calma nas horas das dificuldades. O mundo terra vive hoje um momento crucial de sair de provas e expiações para mundo de regeneração.
A turbulência material e espiritual é imensa. E nós precisamos ter serenidade, ter calma nesta hora. Confiarmos que o mundo terra está sob a égide, está sob o governo de Jesus. Aquele que de Deus recebeu a ordem e o material para criar este mundo. Há muitos e muitos bilhões de anos. É nós termos confiança que é Ele, Jesus, que está no leme. E que ninguém, ser encarnado ou desencarnado, do nosso padrão, jamais terá poder de pensar em se equiparar ao poder de Jesus. Viver também é ter boa vivência familiar. Viver também é buscarmos no nosso pequeno cadinho, o marido, esposa, esposa, marido, pais e filhos, irmãos e irmãos, termos uma boa vivência, o respeito um pelo outro. Mas viver também é nos desligarmos de televisores, novelas, noticiários, seriados, filmes de baixo teor. Viver também é nos desligarmos disso que em nada nos acresce. Muito pelo contrário, só nos mostra aquilo que nos puxa para baixo. Ah, mas eu preciso estar informado do que acontece. E há quanto tempo os noticiários de televisão trazem todas as notícias distorcidas, desculpem. Há quanto tempo são raras as notícias que ali são trazidas na sua acepção real, verdadeira. É tudo de acordo com o pensamento deles. Realidade, muito pouco. Viver é nós ouvirmos músicas decentes. Deixarmos de lado as músicas de baixo teor. Aquelas músicas em que trazem tudo o que não presta. Qualidade zero, para não dizer negativa. Viver é nós termos o hábito das boas leituras. Dizem os espíritos superiores, dizem os grandes entendidos da neurociência que nós precisamos ao menos 20 minutinhos, meia hora por dia de uma boa leitura. E não estou me referindo única e exclusivamente à leitura de obras espíritas. Temos excelentes autores em todos os campos. É nós colocarmos na nossa mente e no nosso coração as boas leituras, as coisas boas. Viver é nós termos amigos reais e não apenas seguidores, amigos virtuais. Viver é nós termos aqueles amigos que, se nós precisarmos às 2 da madrugada, às 3, às 4, às 5, seja a hora que for, que nós estejamos necessitando de um amparo, pegarmos o telefone e ligarmos: fulano, estou precisando de ajuda. E ele diz: onde tu está que estou indo aí para te amparar. Isto é amigo. Nas redes sociais temos seguidores, que é diferente. Que muitas vezes nem sabe se somos pequenos, baixos, altos, magros, porque cada um põe na rede social a foto que quer. Então, amigo real, isso também é viver. E viver, quando se tem um amigo, é sermos sinceros, termos amizade real, o amor, amizade pelas pessoas que temos. Viver também é nos deixarmos dos modismos e vivermos de acordo com as nossas próprias possibilidades. Viver é nós fazermos seguidamente uma análise das nossas próprias condutas. Para nós que conhecemos a doutrina espírita, é pegarmos o livro dos Espíritos, lá na questão 919, e analisarmos o que Santo Agostinho respondeu para Allan Kardec. Mas viver também segue dizendo que é buscar ter saúde física e mental, fugir dos vícios,
não nos aproximarmos deles, ou então domá-los quando os temos. Viver é ter compaixão, importar-se com o irmão de caminhada, é dar o amparo sempre que possível. Sempre que possível, dar o amparo ao nosso irmão. Viver também é entender que, em geral, viver é também entender que, em geral, os coléricos, os insolentes, os desesperados, os aflitos, trazem profundas chagas de desilusões. Grande parte dessas pessoas, coléricos, insolentes, desesperados, aflitos, têm marcas em suas mentes que, se não apenas depois de estarem encarnados aqui, já caminhando no mundo terra, trazem durante a sua gestação no ventre de sua mãe, ou então de reencarnações anteriores, profundas desilusões. É entendermos essas pessoas, não é nos submetermos e aceitarmos pacificamente, é entendermos que essas pessoas são necessitadas de amor. Viver é não responder a um insulto com outro insulto. Viver é quando nos baterem com a face das mentiras, das falsidades em um lado do rosto, nos baterem, nós oferecermos a face do perdão, a face do entender que esse irmão de caminhada está em um momento de dificuldade. Ou seja, viver é aprender a amar a nós mesmos para assim podermos aprender a amar ao nosso próximo. E este amar a nós mesmos não é nós sermos egoístas. Não, é nós nos autovalorizarmos sem sermos egoístas. E assim aprender a amar ao nosso próximo. Mas o que é morrer? Que perguntei lá no início. É o oposto de tudo isso que venho dizendo até agora. Morrer é não ter projetos para o futuro. É acordarmos de manhã e, mais um dia. Vou passar aí, vou levantar, vou fazer a minha higiene, se fizer. Vou tomar um desjejum e vou para frente de um televisor. Ou vou pegar o meu celular, meu computador e vou para a rede social e vou passar o dia inteiro ali. É não ter um projeto para o futuro. Eu estou na semana que farei 72 anos. E tenho projetos para quando eu tiver 90. Para o dia que eu estiver fazendo 90 anos. Se eu estiver encarnado, com toda certeza. Espero estar. Mas é nós termos projetos para o amanhã. Não amanhã, literalmente, dia 20. É para termos o projeto para muitos amanhãs. Para muitos anos na frente. É nós vivermos realmente. Morrer é estarmos constantemente desanimados. É não ter projetos, é viver a ociosidade, que geralmente é ligada à preguiça. Isso é um tipo de morte, gente. A preguiça é um tipo de morte. A inatividade física, o sedentarismo, assim também se identifica. Passar o tempo todo, mas eu já estou idoso. Mas eu sou muito gordo, eu sou muito magro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Isso é não viver, isso é morrer. Morrer é não deixarmos os vícios para trás. É termos vícios físicos e mentais. Isto também é morrer. Morrer é andar sempre mal-humorado e fazer questão de ser mal-humorado. Não, eu sou assim, foi Deus que me fez assim, pronto. Deus não fez ninguém mal-humorado. Deus criou a todos os espíritos da mesma forma, simples na forma de ser e ignorantes do saber. Para todos nós evoluirmos. E o andar sempre mal-humorado é marcarmos passo como soldadinho de chumbo caminhando no barro, como é um ditado
meu há muito tempo. Começa-se a morrer quando começamos a desacreditar em tudo e em todos. Em nós, nos demais irmãos de caminhada, em Jesus e em Deus. Mas como viver nos dias atuais? São dias pesados. Nessa transição que o mundo terra está, o mundo material está difícil. O mundo espiritual, idem. Então, como viver nestes dias? Se conversando com pessoas, olhando nas redes sociais, olhando nas mídias, a gente vai ver o quê? As pessoas dizendo que o mundo está convulsionando na cultura, no lazer, nos esportes, nos costumes, nos vícios, na imoralidade, nas ociosidades, nas intolerâncias, nos ódios, nos vícios, nas mágoas, nas maldades, nas impiedades, nas falsidades, na insegurança. Insegurança de todas as ordens, na pressa, porque tudo é para ontem, na incapacidade de raciocínio lógico de grande parte da nossa população, na falta de empatia, nas injustiças e muito mais. A maioria das pessoas, devido a este clima pesado que o mundo terra está vivendo, pensa assim. Não veem que logo ali há um mundo melhor. Que o mundo não tem mais volta, o que muitos dizem, e não é a maioria, me desculpem, é uma parcela, que já não é tão grande. Que o mundo não tem mais volta. Que o mundo está no apocalipse, que vai terminar tudo. E aí eu pergunto, será que é realmente assim? Será que Deus ordenou a Jesus trabalhar tantos milhões de anos na compilação, na organização deste mundo maravilhoso que é o mundo terra, para que simplesmente o homem, que é um minúsculo, é menos que um grão de areia, é um átomo no universo, menos que um átomo no universo, que o homem conseguisse terminar com o mundo terra? Com certeza não, né, meus irmãos? Deus jamais permitiria. Jesus, esse espírito de altíssimo nível, que criou toda essa maravilha há tantos milhões, bilhões de anos, não milhões, desculpe, não permitiriam que nós, seres humanos, terminássemos com tudo. Nem mesmo com os espíritos, com os seres humanos que somos nós. Mas o que nos ensinou Jesus? Nos ensinou que devemos confiar que Ele está no leme deste mundo terra. E que temos o livre-arbítrio para fazermos as coisas que quisermos, pro bem ou pro mal. Mas que aqueles que fazem, buscam fazer o bem, são os bem-aventurados. E aqueles que buscam fazer o mal por fazer o mal, receberão como retorno natural das suas existências um mundo mais inferiorizado para onde são levados. Vamos ver dos ensinamentos de Jesus poucos. Vamos pegar o Sermão do Monte, que está relatado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 a 7. Mas nós vamos pegar uma pequena parte do capítulo 5, para fazermos só um pequeno parêntese. Mohandas Gandhi, o grande libertador da Índia da escravidão, disse que se todos os livros do mundo fossem destruídos e sobrasse apenas o Sermão do Monte, teríamos um manual para seguirmos com toda certeza.
porque é o mais belo ensinamento que o mundo jamais viu outro e provavelmente não verá. E está lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, que são 48 versículos, mas nós vamos usar bem menos que isso. Vamos usar uns 15 mais ou menos. Está lá nas bem-aventuranças. No versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, aqueles que não se acham, aqueles que não acham que tem um espírito superior a todos os demais. Porque o espírito, quanto mais elevado, mais humildade ele tem. Ele tem sabedoria, conhecimentos, mas também tem humildade. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E não são aqueles que choram por bobagem, são aqueles que sofrem o reparar de seus erros de vidas passadas, mas sofrem com honradez, sofrem com tranquilidade, com submissão ao reparar o erro que fez, serão consolados. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, ou seja, aqueles que quando forem ofendidos, magoados, caluniados, ofereçam a face do perdão. Os mansos, eles não revidam, eles oferecem o perdão. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome, porque eles serão fartos. Fome de conhecimento, não é a fome do estômago, é a fome do coração e da mente. Fome de conhecimento da lei divina, do crescer espiritualmente. Serão fartos, porque ficarão em um mundo onde muito mais fácil será aprendermos e evoluirmos. No versículo 7 está anotado: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados seja aqueles que fizerem pelo seu irmão de caminhada o bem. Sejam misericordiosos com o seu irmão de caminhada. Receberão de Deus a misericórdia. No versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Só verão a Deus espíritos de um nível crístico. E com toda certeza, não iremos ver a Deus em pouco tempo, porque temos uma caminhada muito grande pela frente. Mas sempre é o momento de começarmos esta caminhada. Quanto mais tempo demorarmos para começar, mais difícil, mais tempo estaremos demorando para lá chegar. No versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Enquanto não formos pacificadores, somos apenas criaturas de Deus. Quando buscarmos ser pacificadores, aí sim seremos chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sejamos todos nós, se formos perseguidos, caluniados, se formos injustiçados, buscando o reino de Deus. No item 11, no versículo 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. E hoje, as doutrinas cristãs, as variações da doutrina cristã, estão sofrendo perseguições terríveis. Bem-aventurados. Lembremos-nos dos primeiros cristãos. Circo de Roma e por aí afora. Lembremos-nos e sejamos verdadeiros cristãos. No versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram entre vós.
Lembremos-nos de Jesus conversando com Zebedeu, o pai de Pedro, Tiago, João e Felipe. Quando Jesus perguntou a Zebedeu, qual dos profetas teve vida mansa, teve vida pacífica, tranquila? E Zebedeu disse a ele, sim, mestre, todos sofreram horrores. Será que eles já eram profetas, já eram espíritos de alto nível, será que nós precisamos ter vida mansa, calma, tranquila? No versículo 13, Jesus nos exalta dizendo, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Se nós somos o sal da terra, é o sal do tempero, é o sal de buscarmos dar vida às nossas vidas. Buscarmos dar força, botar coragem, botar crescimento para as nossas vidas. Jesus nos enaltece nesse momento. No versículo 14, segue Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode, uma cidade que está no topo de um morro, jamais à noite ou durante o dia ela fica escondida. Que essa cidade no topo seja para nós a luz, a refletir a luz do cristianismo, a luz da lei divina. No versículo 15, ele vai nos dizer, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Que sejamos nós, esta luz, pequeníssima luz que podemos ser, mas que em um grande pavilhão, totalmente escuro, se acendermos uma vela, deixa de ser escuridão. Já se tem luz. Sejamos nós esta luz. Busquemos ser esta luz. E Jesus vai dizer lá no versículo 17, não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas cumprir. E nós também precisamos cumprir a lei divina. E a lei divina é uma lei de crescimento. Mas é fácil nós entendermos e analisarmos as falas de Jesus? Não, não é fácil. É bastante difícil, bastante complicado. Mas todos nós, quando buscamos nos reunir em grupos para estudarmos, temos muito mais facilidades para bem entendermos aquilo que Jesus exemplificou para nós. Os nossos irmãos judeus reúnem-se em grupos grandes, todas as semanas, para estudarem a lei divina. Nós espíritas normalmente nos reunimos nas casas espíritas, para assim podermos, em grupo, termos mais facilidades, porque muitas mentes em conjunto têm muito mais facilidade para clarear o assunto e dar mais fácil o entendimento. Além do que, sempre temos o apoio da espiritualidade bem-fazer. Mas um grupo de estudos, com toda certeza, terá um apoio ainda maior. Maior será a facilidade para se ter o entendimento desta doutrina. A doutrina espírita nos esclarece e conforta que em qualquer momento de nossa existência sempre temos o amparo divino. E uma casa espírita é o melhor lugar para buscarmos esse conhecimento. Com toda certeza. Não é buscar um Ciro da vida, buscar um outro, um José aqui, uma Maria lá. Não, porque é médium. Ser médium, todos nós o somos. Todos.
em maior ou menor escala, mas todos somos. Se não o fôssemos, de nada adiantaria termos um anjo guardião. Ele não se materializa na nossa frente para conversar conosco. Ele conversa conosco mentalmente. Isto é mediunidade. Com toda certeza. Então, numa casa espírita, com o apoio da espiritualidade superior, fica muito mais fácil nós entendermos a doutrina. Os evangelhos, as parábolas, as dezenas de parábolas que Jesus deixou para nós, para nós termos mais facilidade para entendermos os seus ensinamentos. E nestes dias de angústias, incertezas, de violências, de solidão, de medos e de lembranças, lembremo-nos sempre das bem-aventuranças. É um fortificante para nós, é algo que nos dá garra, que nos dá energia para continuarmos a nossa caminhada espiritual. Dificuldade para nós interpretarmos? Sempre vamos ter. Mas vamos buscar o apoio, o amparo nas casas espíritas. Ou aqueles que querem seguir nas suas religiões, seja o credo que for, seja o culto que for, reúnam-se em grupos, estudem em grupo. O amparo espiritual sempre estará ali. E sempre teremos condições para crescermos, para evoluirmos, para termos condições de continuar firmes, fortes e decididos na nossa caminhada espiritual. E aí a gente pergunta, é preciso saber viver? Ou é preciso aprender a saber viver? Viver, vive-se de qualquer forma, mas é preciso saber, aprender como viver. Nós viemos há milhões de anos naquela evolução lenta, gradual, em que há muitos milhares de anos cometemos mais ou menos os mesmos erros. Precisamos aprender a nos desviarmos destes erros, a cancelarmos da nossa mente, no nosso coração, nos nossos costumes, estes mesmos erros. Para assim termos condições, para assim podermos galgar degraus mais elevados. O mundo terra deixa neste momento, agora já vem há muitos anos nessa troca de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Sabe-se e entende-se que não é de um dia para o outro que isto acontece. Que é uma mudança lenta e gradativa, porque a natureza não dá saltos. A natureza precisa de todo aquele ciclo de mudança para que seja uma mudança consistente, para que não volte para os modos antigos, que não volte a ser aquilo que era antes. Precisa-se de muitos séculos para que toda essa quantidade de mais ou menos 30 milhões de espíritos que compõem os espíritos da Terra tenham uma oportunidade de reencarnar e então mostrar que querem evoluir e ter o merecimento de continuar encarnando aqui na Terra. Mas esse ciclo está em vias de se encerrar. Sejamos nós, todos nós, espíritos com condições de merecermos ficar encarnando aqui na Terra. Porque em nossa próxima reencarnação aqui, este mundo estará um pouco melhor do que é hoje.
Um pouco melhor em todos os sentidos. Desde as doenças que terão cura todas, ao não reencarnarem aqui pessoas propícias ao fazer o mal. Aprendamos cada vez mais a vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Busquemos aprender cada vez mais esses ensinamentos, para assim podermos chegar ao final desta existência e olharmos para trás, apoiados pela espiritualidade superior, pelos espíritos trabalhadores do Cristo, que vêm para fazer o nosso desencarne, o nosso desligamento de nós, espíritos, do corpo físico que nós habitamos, nós podermos olhar para trás da nossa existência e sabermos que eu consegui me melhorar. Eu aprendi a caminhar de uma forma um pouco melhor. Eu vivi um pouco melhor esta existência do que a minha existência anterior. Deus, com toda certeza, irá me dar a oportunidade de poder continuar aqui neste mundo terra. E que ninguém de nós pense, mas eu agora já estou no fim da minha vida. Eu já estou com 70 e poucos. O que eu posso fazer? Chico Xavier nos deixou um ensinamento maravilhoso para nós encerrarmos. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Ele não disse os que já estão caminhando. Ele disse qualquer um pode olhar para dentro de si e buscar fazer um novo, começar realmente a fazer um novo final. Agradeço pela atenção, agradeço pela companhia nesses momentos que aqui ficamos. E convido os irmãos e irmãs a nós fazermos uma prece final para agradecermos a espiritualidade bem-fazer pelo amparo, pela proteção. E pedir a Deus e a Jesus que possamos todos nós encontrarmos dentro de nós toda a garra, toda a força, toda a energia necessária para fazermos esta mudança em todos nós. Buscarmos fazer cada dia um dia melhor, porque sabemos que de Ti, Mestre, que de Ti, Pai, nós recebemos essas energias. E assim encerramos esse nosso encontro, essa nossa fala no dia de hoje. Que tenhamos todos uma boa caminhada, uma boa existência. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.